Oi gente, mente boa. Hoje eu vou falar sobre as 4 lições que eu aprendi com o livro O Monge e o Executivo, do escritor James Hunter. É um livro genial, fantástico e eu quero muito compartilhar algumas coisas com vocês. Espero que você goste do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Então vamos lá, as 4 lições que eu aprendi com o Monge e o Executivo. O Monge Executivo é um dos livros mais interessantes que eu já li sobre gestão, especificamente sobre liderança. Ele é um livro relativamente pequeno, mas é impressionante o conteúdo inspirador que esse livro tem. Esse é um livro que deve ser lido e relido. Eu próprio já li esse livro umas 3 vezes. Cada vez que eu leio, eu aprendo coisas novas, coisas diferentes. E gostaria de compartilhar algumas dessas coisas com vocês. O livro trata de um executivo que de repente está em crise e não sabe mais o que fazer da sua vida. Ele está em crise na sua vida pessoal, está em crise na sua família, está em crise no seu trabalho e ele é um executivo bem-sucedido. Mas, diante da crise, ele precisa buscar alguma solução. E a solução é justamente fazer um retiro espiritual no mosteiro, onde ele vai ter aulas com um antigo executivo famoso de uma grande organização. E lá nesse mosteiro, e lá nessas aulas, ele se reeduca para a liderança, ele reaprende a liderar, ele se reinventa como líder e como gestor. O mais interessante dessas lições é que elas são totalmente aplicáveis ao dia a dia de qualquer organização. A primeira lição que eu quero compartilhar é justamente sobre mudança. Mudança é o que aconteceu na vida de John, o personagem principal do Monge Executivo, o narrador da história, e é uma pessoa, um personagem que passou por uma profunda transformação a partir do momento em que ele se viu em meio a uma crise enorme, uma crise na sua vida pessoal, familiar e profissional. Os seus filhos já não se relacionavam mais com ele, ele estava se sentindo um péssimo pai, estava a ponto de expulsar um dos filhos de casa. No seu trabalho, onde ele sempre era muito bom como líder, ele estava tendo problemas. E isso fez com que ele precisasse refletir sobre o que estava acontecendo na sua vida. Alguma coisa estava errada e ele precisava mudar. Veja, gente, o poder da crise. Muitas vezes quando a crise surge, você não sabe o que fazer. Entenda, às vezes é momento de mudança, de mudar radicalmente, mudar o seu rumo, fazer de outra maneira, reaprender as coisas que você está fazendo, porque o mundo muda muito rapidamente e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Por isso, a mudança é algo extremamente importante e para mudar nós podemos usar diversas estratégias. A estratégia de John foi justamente fazer um retiro espiritual e aprender com um grande líder que havia se tornado um monge. Mas existem muitas estratégias de aprendizado que podem ser utilizadas. O importante é você perceber que você precisa mudar em alguns momentos da sua vida, porque o mundo também muda e você precisa mudar os parâmetros. Inclusive o livro fala de parâmetros, né? Que nós somos feitos e pensamos a partir de determinados parâmetros. Conforme esses parâmetros mudam, nós também precisamos mudar e isso realmente é evoluir. Então a primeira lição do Monge Executivo é justamente a importância da mudança, especialmente em momentos de crise. A segunda grande lição do livro Monge Executivo é justamente o que é liderança. Antes de ler o livro, eu pensava que liderar era simplesmente chefiar, era simplesmente comandar. E é impressionante como o livro traz algo que hoje eu utilizo no meu dia a dia e algo que a gente hoje consegue ler em muitas obras, mas que até algum tempo atrás era novidade. Ou seja, a diferença entre liderar e comandar. O que é exatamente liderança? Antigamente havia uma estrutura piramidal que colocava o chefe em cima e todo o resto da organização abaixo. E essa é uma visão muito autoritária de liderança que não se aplica aos dias de hoje. O interessante do livro, O Monge Executivo, é justamente o fato de que liderança não é autoritarismo, liderança não é poder. O conceito de liderança é relacionado à influência. Liderar significa influenciar as pessoas a atuarem com entusiasmo
em busca de um objetivo. Esse é o conceito de liderança. Portanto, quem quer liderar, esqueça a ideia de chefiar ou de comandar. Pense na ideia de influenciar. Terceira lição que eu aprendi com o livro Monge e o Executivo é justamente que liderar significa servir. A nossa vida nas organizações deve ser focada no fato de servir o outro. Isso é que é realmente importante. Às vezes nós estamos tão preocupados com os resultados, estamos tão preocupados com as metas, estamos tão preocupados em fazer lá os nossos planejamentos e nós nos esquecemos do que realmente é importante numa organização. Chama-se cliente, ou seja, a pessoa tem que estar no topo da organização. Seja o nosso cliente, seja os nossos colaboradores, mas em primeiro lugar, sempre o cliente, porque é ele que é o responsável, o verdadeiro responsável pelo sucesso da organização. Então, servir o cliente, atender às necessidades do cliente, deve ser uma prioridade organizacional, sempre. Então, às vezes, quando a gente está lá muito ocupado, com as nossas metas, com os nossos resultados, com o nosso planejamento, com as nossas estratégias, é importante que a gente perceba que no topo disso tudo tem que estar uma pessoa que é o cliente. O papel de todo líder é fazer com que as pessoas tenham e cumpram essa missão de servir. A quarta lição do livro Monge e o Executivo que eu quero compartilhar é, para mim, a mais importante e a mais interessante. Chama-se amor. Muitas pessoas pensam que amar é ter um sentimento pela outra pessoa. As pessoas associam a palavra amor à ideia de sentimento, muitas vezes a ideia de atração sexual, envolvimento romântico entre as pessoas, ou até com amizade. Mas amor, do ponto de vista genuíno, não é isso. A Bíblia sofreu muitas traduções, e nessas traduções o significado de muitas palavras se perdeu ou se corrompeu. Uma dessas palavras cujo significado se corrompeu é justamente o da palavra amor. Amor, em grego, significa ágape e quer dizer escolha de um comportamento em relação ao outro. Portanto, não se trata de um sentimento, e sim de escolher se comportar de determinada maneira positiva em relação ao outro. Quando falamos em amor dentro das organizações, precisamos ter em mente que amar significa escolher agir de forma positiva, agir fazendo o bem. Não se quer que alguém mude a sua forma de sentir o outro, mas sim que escolha agir em relação ao outro de uma forma positiva. Isso é amor. E isso é um conceito fundamental para as organizações, porque as condutas de todas as pessoas dentro da organização, as atividades devem estar pautadas por esse tipo de amor. Por esse amor que é uma escolha, que é uma decisão na qual se decide se comportar de forma positiva em relação a outra pessoa, de forma amigável em relação a outra pessoa, de forma respeitosa em relação a outra pessoa. Portanto, vamos sempre institucionalizar o amor como a decisão de se comportar positivamente em relação às outras pessoas, e isso é fundamental dentro da liderança e dentro das organizações. Bom, gente, eu falei hoje sobre o Monge Executivo, um livro genial do escritor James Hunter, um dos melhores livros que eu já li sobre liderança, sobre gestão, e compartilhei com vocês 4 lições que eu aprendi com o livro O Monge e o Executivo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!